19. Tem um conhecido ensaio intitulado Sobre as Mulheres, no qual discute vários aspectos relacionados ao casamento. Suas visões são muitas vezes vistas como pessimistas e controversas. Aqui estão alguns pontos que ele faz sobre o casamento. Natureza e necessidade do casamento. Schopenhauer vê o casamento como uma necessidade biológica e social, principalmente para a procriação e perpetuação da espécie. Ele sugere que a natureza usa o amor e o desejo sexual para garantir a continuação da raça humana. O papel das mulheres. Ele tem uma visão bastante negativa e crítica sobre o papel das mulheres no casamento, afirmando que as mulheres são mais propensas a pensar no casamento como uma forma de segurança e estabilidade financeira, em vez de uma união romântica. Desigualdade no casamento. Schopenhauer acredita que existe uma desigualdade inerente no casamento, onde os homens sacrificam sua liberdade e, muitas vezes, sua felicidade pessoal para se comprometerem com as responsabilidades familiares e financeiras. Consequências do casamento. Ele vê o casamento como um arranjo que pode levar ao tédio e à infelicidade, principalmente porque ele acredita que o amor romântico inicial inevitavelmente desaparece com o tempo, deixando apenas as responsabilidades e os deveres. Essas visões refletem o pessimismo característico da filosofia de Schopenhauer, onde ele frequentemente aborda a vida humana com uma perspectiva crítica e cínica. O que Platão fala sobre o casamento. Platão, o filósofo grego, abordou o tema do casamento em várias de suas obras, especialmente em A República e as Leis. Aqui estão alguns pontos principais das suas ideias sobre o casamento. A República. Comunidade de mulheres e crianças. Em A República, Platão propõe um modelo de sociedade ideal em que a classe dos guardiões, aqueles que governam a cidade, pratica uma espécie de comunismo de mulheres e crianças. Ele sugere que, para evitar conflitos e promover a unidade, os guardiões não devem ter esposas ou filhos particulares, mas sim compartilhar tudo em comum. Seleção genética. Platão defende uma espécie de eugenia, onde o acasalamento entre os guardiões é cuidadosamente controlado pelos governantes, para garantir que os melhores indivíduos produzam os melhores descendentes. Este acasalamento seria organizado por uma espécie de loteria, que, na verdade, seria manipulada para alcançar os objetivos desejados. As leis. Casamento tradicional. Em As Leis, Platão adota uma abordagem mais conservadora e prática. Ele reconhece a importância do casamento tradicional para a estabilidade social e propõe leis para regulamentar o casamento e a procriação. Educação e virtude. Ele enfatiza a importância de que os casamentos sejam formados com o objetivo de produzir cidadãos virtuosos. A educação das crianças é uma responsabilidade conjunta dos pais e do Estado. Idade e compatibilidade. Platão sugere que os casamentos devem ser baseados em compatibilidade e virtude, e ele estabelece diretrizes sobre a idade apropriada para o casamento, bem como a importância de selecionar parceiros que sejam complementares em termos de caráter e temperamento. Enquanto Platão reconhece a importância do casamento para a estrutura social e a perpetuação da sociedade, suas visões variam desde a proposta radical de um comunismo de mulheres e crianças em A República até uma abordagem mais convencional e regulada em As Leis. Em ambos os casos, a preocupação central de Platão é a criação de uma sociedade justa e ordenada, onde os indivíduos possam viver de acordo com os princípios da virtude e da razão. O que Nicolau Maquiavel fala sobre o casamento. ChatGPT. Nicolau Maquiavel, o famoso pensador renascentista italiano, é mais conhecido por suas obras sobre política e poder, como O Príncipe e discursos sobre a primeira década de Tito Livio. Embora ele não tenha escrito extensivamente sobre o casamento, suas reflexões sobre o tema podem ser inferidas a partir de suas discussões sobre a política, a moral e a natureza humana. Aqui estão alguns pontos sobre o que Maquiavel pode ter sugerido ou implicado sobre o casamento. Instrumento político. Maquiavel vê o casamento principalmente como um instrumento político. Na época em que viveu, os casamentos eram frequentemente utilizados para formar alianças políticas, consolidar poder e fortalecer estados. Ele provavelmente reconheceria a importância do casamento como uma ferramenta estratégica para governantes e políticos. Pragmatismo e realismo. Em linha com seu realismo político, Maquiavel provavelmente aconselharia que os casamentos fossem abordados de forma pragmática. Ele destacaria a necessidade de considerar os benefícios políticos e sociais de uma união, em vez de focar apenas no amor romântico. Controle e influência. Em O Príncipe, Maquiavel fala sobre como um governante deve manter controle e influência. Isso pode ser aplicado ao casamento na medida em que um líder deve escolher cuidadosamente seu cônjuge para garantir que a união traga vantagens e estabilidade ao seu governo. Moralidade flexível. Maquiavel é famoso por seu princípio de que os fins justificam os meios. Aplicado ao casamento, isso sugere que, para alcançar objetivos maiores, os princípios morais tradicionais podem ser flexíveis. Um casamento pode ser justificado por suas vantagens políticas, mesmo que não seja baseado em amor ou moralidade convencional. Embora Maquiavel não tenha abordado o casamento diretamente em suas principais obras, sua filosofia política oferece uma perspectiva sobre como ele poderia enxergar a instituição do casamento, como uma ferramenta estratégica importante para a consolidação do poder e a estabilidade política. O que Arthur Schopenhauer fala sobre o casamento. Arthur Schopenhauer, um dos filósofos mais influentes do século